E aí galera, beleza? Aqui é o RTA e sejam bem-vindos a mais uma videoaula de PHP. Nessa videoaula eu vou estar dando continuação à última aula que eu comecei ensinando o que era variáveis e como exibir informações na tela. Certo? Ensinei também como concatenar as variáveis. E hoje eu vou estar ensinando a adicionar condições a essas variáveis, ou a textos, ou a funções. Certo? Utilizando o comando if. Certo? E alguns comparadores e algumas, como que eu posso dizer, seria as expressões lógicas. Acho que se não me engano são expressões lógicas. E na última aula eu disse que eu ia ensinar como que você iria digitar o valor, né, num determinado campo e depois exibi-lo. Só que isso vai mais para a parte do HTML, eu quero mostrar isso mais para frente. Por enquanto eu quero dar toda a introdução ao PHP, ensinando vários comandos, várias funções. E então vamos começar a videoaula de hoje. Certo? Eu já criei aqui um arquivo, aula 3, lá no meu PHP, tá aqui. Cadê? Opa, aqui é a pasta do meu canal. Volto pra cá. Vamos lá no PHP. Vamos aqui www, aula 3, tá aqui minha index.php, certinho, bonitinho. Eu já iniciei aqui o bloco de código do PHP. Eu não vou usar o código da última aula, mas vai ter videoaulas que eu vou tentar pegar o código da última aula para dar continuidade a uma determinada aula e tudo mais. Então vamos lá, galera. Eu vou criar uma variável aqui chamada ano, certo? Vou criar uma variável chamada ano, criar a variável, tudo bem, beleza, tranquilo. E agora, ou melhor, um exemplo melhor ainda. Vou criar uma variável chamada usuário, certo? E vou criar também uma variável chamada senha. Beleza, criei duas variáveis. Elas são textos, certo? Vou colocar elas igual a nada aqui. Criei duas variáveis, usuário e senha. Pode ser também login. Isso aqui é só um exemplo. E agora eu quero adicionar uma condição a ela. Como que eu vou adicionar uma condição? Eu vou utilizar um comando chamado if, certo? Isso aqui, galera, é meio que um padrão para muitas linguagens de programação. Então o if não vai mudar muito de uma linguagem para outra. O if, você começa digitando if, que no caso seria C traduzindo, né? If é C no inglês. If, parênteses, fecha parênteses, chaves, fechar chaves. Certo? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai verificar se o usuário é igual a um determinado nome, algum determinado login, tudo mais, certo? Então eu vou colocar aqui se usuário, certo, for igual a alguma determinada coisa, certo? Os comparadores do PHP, mas eu acho que não muda muito para várias linguagens. Se for igual, por exemplo, se o usuário for igual a uma determinada coisa, você usa dois sinais de igual. Se o usuário for maior ou igual, você coloca maior igual. Se for maior, você coloca só o sinal de maior. Se for menor igual, você coloca menor igual. Se for menor, você coloca menor. E se for diferente, você coloca como que se diz? Exclamação igual, certo? Esses são os comparadores. Eu vou deixar anotado em algum lugar para vocês verem e tudo mais. Esses aqui são os comparadores, certo? Então eu quero verificar se o usuário é igual a alguma determinada frase, alguma determinada palavra. Então, se o usuário for igual a RTA programando, certo? Eu quero que ele diga echo olá RTA, né? Você está logado, certo? Ponto. Agora, galera, o que vai acontecer se o usuário não for igual a RTA programando? Então isso é um comando seguinte ao if. Toda vez que eu usar um if, eu posso adicionar um else logo depois dele, certo? Else, abre chave, fecha chaves. Então o que eu vou fazer aqui, galera? Se o usuário for igual a RTA programando, ele vai mostrar: olá RTA, você está logado. Aí, se não, eu vou mostrar
sei lá, usuário não existente. Beleza. Vamos dar um F5 aqui. Opa, já aconteceu um erro aqui, ó, galera. Vamos procurar o erro. Ó, galera, o bom do EasyPHP é que ele vai sempre te mostrar o erro, certo? Ele tá falando que não estava esperando, ou que estava esperando eu fechar alguma coisa, certo? Vamos lá. Aí o que aconteceu aqui? Um erro clássico que muita gente pode cometer logo no começo, que é o que? Tempo tem que pôr ponto e vírgula. Ponto e vírgula aqui, vamos testar. Beleza. Usuário não existente. Como eu falei, galera, isso aqui vai estar zoado assim por causa do TF8, da codificação da página, que eu não estou setando no HTML, não estou setando em lugar nenhum. Então eu tenho que usar o TF8 decode, certo? Ou encode, eu não lembro. Então, galera, por que me apareceu que o usuário não existente? Apareceu usuário não existente porque o usuário está igual a nada aqui em cima, ó. Eu não atribuí valor nenhum. Então vamos colocar usuário igual a RTA, certo? Vamos aqui, usuário não existente do mesmo jeito. Agora o usuário é igual a RTA programando, certo? Deixa eu ver se eu digitei certinho. RTA programando, RTA programando. Olá, RTA, você está logado. Tranquilo, agora está funcionando. Agora, galera, o que eu quero fazer? Eu quero verificar se o usuário e a senha estão corretos, certo? Aí você pensa, eu posso colocar mais um if aqui dentro, certo? Por exemplo, eu poderia colocar aqui dentro mais um if, verificando se a senha está correta, certo? Por exemplo, deixa eu tirar esse cara daqui e colocar aqui, certo? Aí eu posso colocar se senha igual a 1, 2, 3, certo? Aí o que pode acontecer? Aí ele vai fazer duas verificações. Se o usuário for igual a RTA programando, ele executa isso aqui, aí ele executa mais um if. Se senha for igual a 1, 2, 3, ele mostra lá RTA. Agora, e se a senha não for 1, 2, 3? Se eu tiver digitado uma senha errada, certo? Eu posso colocar um else aqui também, certo? Colocando um echo aqui, senha incorreta. Senha incorreta. Beleza, vamos testar. Senha incorreta. Beleza, ele me mostrou a senha incorreta porque o usuário está certo, mas a senha não. Se eu colocar um usuário que não existe agora, ele nem vai executar esse bloco aqui dentro, certo? Mas aqui, ó, olha, galera, olha como é que ficou o código todo, fica estranho, né? Fica muito estranho não, né? Tá certo, mas está muito grande, está muito complexo. Então o que a gente faz? A gente apaga isso aqui, certo? Apagamos. Vamos aqui e beleza. Eu posso colocar duas condições dentro de um mesmo if, tá? Utilizando o comparador lógico, expressão lógica, acho que é. A gente vai utilizar o e, certo? Existe o e e o ou, né? Tem o e são dois e comerciais, certo? E tem o ou. O ou, ele é duas barras, é essa barra que, bem, no meu teclado fica atrás do Z. Você aperta o Shift, segura o Shift e aperta a tecla que fica atrás do Z, fica em cima da barra invertida, certo? Então, como que funciona? O E e o OU. Isso aqui seria uma comparação, verificando se o usuário é igual a RTA programando, certo? Opa, acabei deletando. Aqui, e eu quero que E senha, certo? Senha igual a 1, 2, 3. Com isso, galera, o que eu estou falando? Que eu vou mostrar olá RTA, você está logado, se usuário
for igual a RTA programando e senha igual a 1, 2, 3. Se isso aqui não for verdade, né, ele vai exibir usuário não existente, certo? Ou usuário ou senha incorretos, por exemplo, né? Isso você vê em vários sites, é assim que eles fazem. Então, existe o ou também, né? Como que funciona o ou? No ou, qualquer uma dessas duas condições pode ser verdadeira. Eu vou dar um exemplo aqui. Se eu colocar o e aqui, 2 vezes comerciais, e executar lá, ele vai falar usuário não existente, certo? Só que se eu colocar o ou aqui, ele vai falar olá RTA. Por quê? Porque uma dessas duas condições estão certas, e a condição que está certa aqui é que o usuário é igual a RTA programando. A senha não é igual a 1, 2, 3, mas o usuário é igual a RTA programando. Então, eu quero usar o e aqui nesse caso. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3, certo? Agora eu tenho usuário igual a RTA programando e senha igual a 1, 2, 3. Se tudo der certo, ele vai logar e vai, olá RTA, você está logado. Deixa eu salvar o arquivo e vamos executar. Olá RTA, você está logado. Tudo certo, bonito e lindo, sereno. Agora, se eu colocar, sei lá, um A aqui no fim, eu já não posso, o usuário já não existe. É isso aí, galera. Com isso já dá pra fazer bastante coisa já. Só que é uma coisa que você vai levar do começo do PHP até o fim, certo? Por mais avançado que você seja, você sempre vai utilizar esse if, esse else. Ah, lembrando também que o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar uma condição também no else, certo? Ele executa esse echo aqui quando essa condição não é verdadeira. Então eu também posso colocar um if aqui, se eu quiser, que seria o se não se. Então aqui dentro eu posso colocar, sei lá, usuário, ó, se usuário é igual a, sei lá, RTA, certo? Aí, ó, se eu for lá executar, eu acho que ele vai mostrar, olá RTA, você está logado, beleza. Eu vou colocar um A aqui na frente. Ele não vai me exibir nada. Por que ele não me mostrou nada? Essa aqui tá errada, nessa condição. Por quê? Aqui tá RTA programando A. E aqui quebra, isso aqui quebra uma das comparações, né? Ele tá dizendo que RTA programando é diferente de usuário. Então ele vai pular para o senão, certo? Só que esse senão também tem uma condição. Ele tem uma condição que o usuário tem que ser igual a RTA. Então se eu colocar aqui só igual a RTA, opa. Aí aqui, RTA é diferente de RTA programando, mas ele se encaixa na condição do senão. Usuário não existente. É isso aí, galera. Espero que tenham entendido. Isso aqui você vai dominando conforme você vai praticando, certo? E espero que tenham gostado dessa videoaula. Eu ainda vou ensinar, na próxima aula eu vou ensinar outras funções. Se vocês quiserem ver, eu vou ensinar o for e o while, o while, né? E que mais? E por enquanto eu vou ficar mostrando as funções do PHP, como que eu posso pegar uma data, como que eu posso pegar um tempo, como que eu posso transformar isso nisso, e por aí vai, como que eu separo uma palavra de outra, tudo mais. Eu vou primeiro passar toda a parte do PHP e depois eu vou começar a juntar. Por exemplo, eu fiz toda a parte do PHP, vamos para o HTML, certo? Só que o HTML vai ser voltado também para o PHP. Então não vou estar ensinando como é que faz um formulário. Tá, vou ensinar como é que faz o formulário, né? Mas como é que faz para essa imagem aparecer aqui, aparecer ali, a não ser que vocês peçam. O que vocês pedirem nos comentários, eu vou fazer uma videoaula que vai ser separada, que nem essa que eu tô seguindo o ritmo de aula, certo? Se, por exemplo, alguém me pede algum sistema, né? Por exemplo, RTA, como é que eu verifico se uma pessoa é maior de idade ou não, certo? Aí eu vou primeiro, aí eu pego e faço um vídeo tutorial ensinando como é que eu faço para verificar se a data de aniversário dela, menos o ano que a gente tá, aí verifica se ela é maior de 18 anos ou não e tudo mais, e por aí vai. Mas isso vai se encaixar na parte de tutoriais. Então o canal vai seguir a parte de tutoriais
para quem já tem um certo conhecimento em PHP, HTML, CSS, JavaScript, tudo mais. E também vai ter a parte das aulas, que é a que eu tô fazendo e tudo mais. E é isso aí, galera, espero que tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei, que ajuda bastante para divulgar. Favorite o vídeo, se inscreva no meu canal, se inscreva também no meu canal de jogos. E é isso aí, galera, falou!